queria trazer de diálogo, e acho que nisto há uma convergência de ideias, é o seguinte: efetivamente, o direito administrativo que a gente aprendeu e ainda aprende, em sua maioria, nas faculdades, nada tem a ver com a realidade que a gente enfrenta da administração pública, né? A gente ainda aprende aquelas coisas, em outra ocasião, em outra live, dizia eu que o direito administrativo está num turning point, né? Ele vai mudar, resta ver para que lado, né? Resta ver de que jeito, né? Até já tive uma fala que se chamava o direito administrativo no grupo de risco, né? Ok, ele vai passar pela pandemia, agora se ele vai se recuperar, aí vamos ver, né? Depende da nossa investimento e criatividade. Mas creio que esse momento, em particular Bom, aí eu dizia, o primeiro ponto de contato meu com a intervenção da Clara envolve isso. Efetivamente, a gente tem um direito administrativo que intuitivamente, aquele de que a gente intuitivamente se utiliza no primeiro enfrentamento do problema, é o direito administrativo mais clássico. Tanto que, quando começaram os primeiros desdobramentos dessa situação, a gracinha era o direito, como é que era? O direito administrativo raiz venceu o direito administrativo Nutella, né? Então, o direito administrativo, a boa é o direito administrativo da requisição, né? O direito administrativo do poder. É desse que a gente precisa agora. Esse negócio de sandbox regulatório, não sei o que, esse é o direito administrativo Nutella. Eu sempre me posicionei. Acho que não tem essa dualidade, não tem essa competição, e até brinquei também num diálogo em que essa frase veio à luz. Gente, o problema é o seguinte: o sandbox, a caixa de areia, tomou conta do parquinho, né? Não dá mais. Tudo virou caixa de areia. Nós estamos experimentando para todos os lados, né? Então, aquela ideia daquele direito administrativo que a gente aprendeu, a gente não, eu aprendi, vocês já são da geração Maria Silvia, eu ainda estudei no livro do Eli Lopes Meirelles, né? Capa azul e tal. Aquele que a gente aprendeu não nos dá mais resposta para boa parte dos fenômenos que a gente está vivenciando. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto importante que essa situação da pandemia nos provoca e tal, uma expressão que eu também já usei, é que ela está servindo, em alguma medida, como uma grande lente de aumento. Determinadas coisas que já existiam, todo mundo já sabia e tal, mas que não estavam assim tão em evidência, de repente ficaram relevantes, né? Então, assim, é extraordinário ver como as pessoas agora descobriram que os entes federados têm que ter ação coordenada. Olha que novidade! Isso deve ter vindo numa emenda constitucional de hoje, não sei, né? Que de repente é uma novidade. Olha, tem que ter ação coordenada, né? Caramba, está lá no texto da Constituição, pelo menos no artigo 23, em vários outros pontos. Desde que o mundo é mundo, a gente nunca achou, nunca se interessou por isso. Isso é assim mesmo, eles não se entendem mesmo e tal. Agora descobrimos que tem que ter ação coordenada, né? Por quê? Quando a lente de aumento, olha, a situação se estendeu pelo país inteiro e é de tal gravidade que, se não houver coordenação, os resultados serão os piores possíveis, né? Então, assim, precisamos ter, o tempo todo a gente ouve, precisa ter um plano de retomada da atividade econômica, precisa ter um plano de combate a essa ou aquela dimensão da pandemia, precisa ter um plano para tratar a população vulnerável mais atingida. Então, de repente, nós descobrimos que a administração tem que ter plano, né? Também é uma novidade, né? Ninguém sabia disso. De repente, isso apareceu. Olha, tem que ter isso, né? Então, assim, acho que esta situação está, a expressão que eu usei, a lente de aumento, ela está destacando coisas que já eram da nossa estrutura, do nosso ordenamento jurídico, muitas vezes desde o texto inicial da Constituição de 88, né? E que a gente não se deu muita conta, né? Um outro elemento que esse conjunto de situações propostas pela pandemia traz, e que vai ser particularmente também relevante, também toca com uma consideração formulada pela Clara, é o seguinte: nesse conjunto de novas ordenações que estão surgindo aí no ambiente da pandemia, né, uma ou duas medidas provisórias por dia e mais outras tantas coisas, né, a gente tem trabalhado com uma técnica que
ok, acho que ela é defensável do ponto de vista teórico, mas é uma técnica de criar regimes extraordinários que coexistem em paralelo com os regimes ordinários. Então, você tem, por exemplo, no âmbito das contratações com dispensa de licitação por emergência, você tem o regime da medida provisória 926, que coexiste com o bom e velho regime do artigo 24 da Lei 8666. Né? O regime extraordinário se aplica para as contratações especificamente formuladas no combate à pandemia, o regime velho se aplica para outras contratações. O que isto vai trazer como consequência, e isso será particularmente relevante para todas as atividades de controle, inclusive especialmente o controle jurisdicional? A primeira pergunta, quando o conflito, quando a atividade de controle estiver posta, né, tem que acontecer, a primeira pergunta será: qual o regime? Né? Esta contratação, que é objeto dessa demanda, qual é o regime que se aplica a ela? Era o regime ordinário ou algum dos múltiplos regimes extraordinários que a pandemia sugeriu, permitiu, viabilizou? Né? E esta pergunta, ela exigirá muito da justificação, porque justificação empreendida pela administração pública. Porque também não bastará a administração pública fazer um carimbo eletrônico dizendo pandemia, contratação da pandemia, contratação da pandemia. Que não é isto que o marco regulatório da pandemia está pedindo, está requerendo. Né? Você tem que demonstrar que há uma relação de instrumentalidade entre aquela relação jurídica disciplinada por esse novo marco regulatório e o combate específico no campo da saúde ou dos efeitos sociais ou econômicos da pandemia. Então, vejam que a questão do ônus de justificação da administração vai crescer muito, vai ganhar muita relevância, porque ela é que vai definir o marco regulatório aplicável à hipótese. E esse pode ser um turning point no direito administrativo, porque também, muito embora o dever de motivação, de justificação já se pusesse, isso sempre foi uma coisa assim um pouco melíflua, uma coisa assim um pouco, tá bom, qual é a justificação? Atendeu ao interesse público, essa cláusula aí, né, que serve para tudo e para todos. Né? Os reclamos do interesse público, vamos embora. Né? Isto não será mais suficiente. E este pode ser um enorme ganho de qualidade no que diz respeito às escolhas administrativas e ao exercício da atividade jurisdicional de controle. Né? Porque assim, teremos, né, tendemos a ter um jogo mais claro, um jogo mais transparente. Né? E aí, assim, acho que é importante haver um despertamento, e esse tem sido assim, a minha pregação, né, com os meus colegas de advocacia do Estado, mas um despertamento para esta relevância. Administração, tá bom que a sua tendência olha, estamos ocupados com o combate à pandemia, mas, olha, construa memória, né? Construa história do que está acontecendo, porque amanhã ou depois alguém vai pedir, né? O Tribunal de Contas vai pedir, o Judiciário vai pedir, né? E o mecanismo que você, administração, terá para se valer é este. Eu, numa live recente, Paulo, eu sugeri, olha, a gente precisa criar uma central de inteligência da pandemia no âmbito das estruturas administrativas. O que é isso? É um lugarzinho, vai ter lá umas 3 ou 4 pessoas, uma meia dúzia de computadores, né? Para onde você dirá, olha, atenção, você da administração, tudo que você faça que tenha a ver com pandemia, mande para este lugar. O endereço é esse. Pá, manda para esse endereço eletrônico. E ali você terá consolidadas todas as informações. Porque aí, todo mundo que precisar dessas informações saberá onde buscar. O advogado de Estado precisa fazer uma contestação para uma demanda que está, né, na mão do juiz para dar ou não dar antecipação de tutela, em vez dele ficar se perguntando, gente, onde será que eu arrumo isso? Na central de inteligência da pandemia. Né? O juiz que quer saber, tá bom, há um pedido, não, mas eu quero saber qual foi o conjunto de medidas que foi adotada e aquilo eventualmente não vem, e ele, magistrado, quer determinar a vinda das informações, ele saberia onde pedir. Central de inteligência da pandemia. Em vez de ficar se confrontando com esse cornucópia de estruturas que tem a administração.
Um último comentário que eu queria fazer, de novo, saindo totalmente do meu script, mas fazendo um diálogo aqui com as considerações que formulou a Carla, com tanta pertinência aí para a nossa abertura. Você vê, Carla, eu já fiquei provocada, né? Tanto que larguei meu script e fui. Mas o último comentário que eu queria fazer é o seguinte: a gente tem pensado, evoluiu bastante, e o depoimento dela mesmo era de amadurecimento. Achei a expressão interessante, né? De realmente amadurecimento para com a ideia, para com o conhecimento da prática regulatória e tal. E isso é verdade, é uma coisa que a gente percebe. A doutrina tem se ocupado e tal, né? Mas eu queria propor, né, que a gente não perca de perspectiva que a gente deve extrapolar esse pensamento regulatório. Porque, embora a nossa tendência seja identificar regulação com a figura das agências reguladoras, uma regulação acontece em toda a administração, né? Regulação é uma atividade destinada a viabilizar relações de coordenação, né? Que a gente aprende, veja, a gente aprende na faculdade, né? Quando começa a introdução ao estudo de direito, sei lá o quê. Não, o direito se destina a regular as relações sociais. Aí a gente aprende a importância da segurança jurídica, né? A estabilidade e previsibilidade. Mas para que a gente precisa disso tudo? Para construir relações de coordenação, né? Eu preciso ter estabilidade e previsibilidade para saber que eu posso entabular uma relação com o doutor Paulo André, com a doutora Carla, com a Enfam, com não sei mais quem, e que esta relação se desenvolverá desta maneira. Essa é uma ideia que me parece preciosa. E, embora a gente tenha atenção muito voltada para a regulação em sentido estrito, né, aquela atividade desenvolvida pelas agências reguladoras, e faz sentido que seja assim, porque ela envolverá atividades com interesses econômicos muito significativos e atividades muito relevantes, porque dizem respeito à infraestrutura, coisas do gênero, mas a gente também precisa pensar que regulação é desenvolvida no âmbito da administração direta, com um impacto talvez social muito maior, né? E aí a questão da deferência e os desafios e esse ponto, né, de equilíbrio, estamos na iminência do movimento, né, de que nos falava a Carla, isso é igualmente relevante quando a gente pensa na regulação empreendida pela administração, pelos bons e velhos órgãos da administração direta. Quem é que está, basicamente, construindo a regulação, o regime extraordinário da pandemia? É a direta, né? E aí é importante a gente fazer essa transposição deste acervo de conhecimento que a gente já formulou na outra seara para essa atividade regulatória que a administração direta também faz. Assim, é curioso a gente ver, todo mundo fala em análise de impacto regulatório quando é um ato normativo regulatório de uma agência. E na direta? Né? Não, é uma resolução. É o decreto do presidente da República. Mas não fez análise de impacto regulatório? Não, isso é coisa de agência. Ué, por que isso é coisa de agência? Não é coisa de agência, isso é coisa de regulação, né? E se o decreto presidencial é um ato regulatório, esse mesmo acervo de conhecimento seria factível. Enfim, com isso, considerações iniciais, fazer uma ponte aí com o que a Carla nos propôs, sem abdicar de depois conversar mais especificamente sobre o tema da deferência. É que como sua proposta foi de que a gente efetivamente dialogasse, eu não resisti à tentação.